que tá vazando aí na mídia, né? Ele Isso foi, colocou foi uma e entrevista dele ontem. Foi uma ele afirma entrevista isso. dele ontem ainda na Casa Branca. Mas esse vídeo começou a circular já muito tarde da noite, onde ele é indagado sobre a decisão anunciada ontem por ele mesmo, no seu canal que ele tem lá nas redes sociais, a decisão dele de autorizar a CIA, que é a mais famosa agência de espionagem dos Estados Unidos, mas só que ela não apenas espiona, ela também estimula golpes. A história da CIA está marcada por histórias de golpes aplicadas em vários países, com a derrubada de governos. Então, o senhor Trump anunciou ontem que tinha liberado a CIA para a CIA desenvolver ações dentro da Venezuela, em território de um país soberano. Não interessa que esse país hoje seja uma ditadura ou finja ser uma democracia. Não interessa, isso é o problema dos venezuelanos. Eles é que têm que resolver. Se eu admito que o Trump possa intervir militarmente na Venezuela, ou que possa mandar a CIA para lá sabotar o governo da Vamos Venezuela, ouvir então. vem cá, espera aí só um minutinho. Ah, eu admito também que ele vem aqui e faça a mesma coisa, ou em Claro. qualquer outro país do mundo. Mas não, as pessoas naturalizam. Não, ele está fazendo isso porque a Venezuela é uma ditadura. Isto é problema dos venezuelanos. Eu acho uma ditadura, qualquer que seja ela, de direita, de esquerda, um horror, uma coisa deplorável, execrável. Mas isso é um problema dos venezuelanos, como é problema nosso o que aconteceu aqui, a ditadura de 64 e essas tentativas de golpe. E estamos demonstrando que, pelo menos com as tentativas de golpe mais recentes, nós soubemos lidar. Vamos ver aí o que o senhor Trump, respondendo na Casa Branca, e vocês vão ver, a partir de um certo momento, com uma má vontade imensa, quando a pergunta é diretamente sobre a ação da CIA, aí ele mostra todo o seu desprezo pelos jornalistas e toda a sua vocação de ditador, porque ele disse: não, eu não queria, acho essa pergunta deplorável, acho que isso que você está perguntando não deveria perguntar. Ora, oi, não é o berço da democracia os Estados Unidos? Liberdades democráticas. Então, os jornalistas são livres para fazer as perguntas, Pois embaraçosas é. ou não. Até partido nazista tem lá nessa cascata da liberdade, mas quando faz pergunta que incomoda o Trump, aí a gente Ele vê a reage verdade. dessa forma. E ele está entupindo a assessoria de imprensa dele lá, a casa da imprensa, ou enfim, não é a Vamos assessoria ver de ele imprensa dele, falando, vai. com gente que só pergunta o que ele quer ouvir. Vê aí, Pois é. solta aí, Alice. President, thank you. Curious, why did you authorize the CIA to go into Venezuela? And is there more information you can share about these strikes on the alleged Well, I can't drug do bust in that, the but Caribbean? I authorized for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through they came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said, a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've allowed thousands and thousands of prisoners, mental people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. We're bringing them back. Vixe, But that's a Maria. really bad, and they did it at a level that probably not, many countries have done it, but not like Venezuela. They were down and dirty. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. É uma Not pergunta really a ridícula. ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat, but I think a lot of other countries are feeling heat too. We're not going to let this country, our country, be ruined because other people want to drop, as you say, their worst. They have given us their worst. They've loaded up our country with prisoners, with mentally ill people that are seriously ill, criminally ill.
and we're not going to take it. And so, I mean, it's just one of those things. And I can tell you, we've taken care of the sea. There's nobody, and we're watching. We're watching. And if we see it, we'll save it. Yeah, please. On the ships, President, thank you. É fantástico, é o imperador do mundo, entendeu? E aí todo mundo diz, né? Mas ele pode fazer isso. Ele é o presidente da maior potência bélica do mundo, maior potência econômica ainda, embora a China já esteja chegando pertinho. Ele pode falar, não, não pode. Você não pode, sendo presidente de um país, interferir diretamente no destino dos outros. Você pode negociar, você pode pedir coisas, vantagens, extrair vantagens, mas você não pode decidir o destino de um outro país se você, de fato, respeita os ritos da democracia. Se a democracia, de fato, existe, como aparentemente existe, né, no Pois mundo. é. Claro, O você não Trump, pode fazer isso, mas ele faz o que ele quer, ou pelo menos ele tenta fazer o que ele quer, e danem-se as leis, os acordos internacionais, o respeito aos direitos humanos, tudo. Hoje mesmo, o senhor Trump voltou a falar o seguinte: olha, se o Hamas, lá no Oriente Médio, continuar matando, nós vamos matá-los. Não é vamos contê-los, não é mais nada, é vamos matá-los. O Hamas, ele se desentendeu com algumas de suas facções e matou alguns militantes de outras facções que disputavam com ele o poder. Isso, isso acontece e é extremamente lamentável e criticável. Mas o senhor Trump não pode, de onde ele está, por maior que seja o trono da Casa Branca, ameaçar o recomeço de uma guerra, porque isso seria novamente a retomada da guerra com Israel. Pois é, o Não, Trump seria. se acha o ditadorzinho de fato e ele está avançando, né, contra a Ele se democracia e comporta, ele contra a se imprensa. comporta como isso. Ele só não se comporta como um ditador, ou, aliás, se comporta, mas sem êxito, sem sucesso, quando ele encontra alguém mais ou menos poderoso, não tanto quanto ele, claro que é difícil ter, mas a China ele não ameaça invadir a China. Ele não dá ordens à China. Ou se dá, a China não liga para essas ordens. Não, mas É, não agora, ameaça. agora, ele já pôs aqui, tem 10 mil soldados dentro de navios poderosos dos Estados Unidos, corvetas ou destroyers, ou o que seja, nas costas da Venezuela, à espera de uma ordem do Trump para desenvolver ações dentro da Venezuela. Eles já estão lá há mais de mês, há mais de um mês. E agora ele anuncia, foi ele, não foi ninguém, que a CIA está autorizada a sabotar lá o governo venezuelano. Aí a Venezuela está lá em pé de guerra, se preparando para uma guerra que todos torçamos para que não aconteça, porque se acontecer, vai ser a custo de muitas vidas humanas. A gente viu agora, e eu espero não rever, mas temo rever, 2 anos de guerra entre Israel e o Hamas. Quem pagou a conta? Os palestinos, um dos povos mais pobres do mundo, e desarmados. Armados estava o Hamas. Sim, sim, sim. E, entendeu? Então, olha, não se pode, tem que se reagir. Apesar da suspensão dessa guerra, que eu chamo de suspensão, porque a qualquer momento ela pode ser retomada, apesar da suspensão da guerra, principalmente na Europa, nos Estados Unidos também, mas mais na Europa agora, as pessoas continuam indo às ruas protestar contra o massacre dos palestinos. Porque se ele foi suspenso de segunda-feira para cá, não significa que ele não vai ser retomado. Infelizmente, não significa isso. Então você também não pode assistir o presidente de um país poderoso, mesmo como os Estados Unidos, dizer, não, agora eu vou atacar a Venezuela. Não, eu agora autorizei que alguém sabote lá o governo do senhor Nicolás Maduro.
A CIA já está autorizada, ela pode lá começar a conspirar e fazer as coisas, procurar dissidências do regime venezuelano, tentar depor o governo. Oi, não pode, não pode, não pode e não deveria. É problema dos venezuelanos, como os Ah, problemas que mas tivemos aqui a- são problemas nossos. o Trump ele está interessado, obviamente, no petróleo da Venezuela, é o maior barril de Claro, petróleo do claro que planeta. sim, Ali tem claro mais que petróleo sim. do que na Arábia Saudita. E o Trump já deixou isso claro quando, um mês atrás, ele falou numa coletiva de imprensa que estava muito próximo de tomar a Venezuela no primeiro mandato dele, e não tomou por um detalhe ou outro, que poderia ter tomado naquele momento. E que ali tem um barril de petróleo. Ele fala, ele diz isso, ele nem esconde, é ridículo. Ele falou um mês atrás nessas linhas, não exatamente do jeito que eu narrei aqui, mas ele disse exatamente isso. Exatamente isso que eu estou contando. Esse é o conteúdo. Ele fala que poderia ter tomado e fala que estaria com o petróleo deles agora sob controle dos Estados Unidos. Se tivesse tomado, ele diz isso. E aí ele vem agora com a cascatinha, depois de falar isso, ele inventa a cascata de que tem drogas da Venezuela indo para os Estados Unidos. Ele quer proteger. Ele usa a cascata das drogas. Porque se a guerra às drogas, se ela tem um objetivo, é sempre esse: o de marginalizar grupos sociais e de servir depois como desculpa para alguma política que tem outra intenção, e não a de frear as drogas. Não tem droga saindo da Venezuela para os Estados Unidos, isso é mentira. Praticamente não sai da Venezuela droga para os Estados Unidos. É uma mentira patética que só serve para desculpinha para tomar o petróleo. Isso é óbvio, então ele vai seguir adiante como um ditador, como um imperialista, como um mentiroso. Gente, o Trump, ele dizia que os haitianos, os imigrantes haitianos, comiam os pets, os animais de estimação das pessoas, invadiam as casas para comer gatos e cachorros. Esse sujeito foi eleito com esse discurso. O cara que inventa uma imbecilidade dessa, ele topa qualquer mentira, ele não está nem aí mentir, faz parte da maneira como o Trump negocia. Inclusive, o Ricardo estava pouco elogiando, Trump é um hábil negociador. Na verdade, ele é um negociador que topa tudo, né? Ele consegue vencer a negociação muitas vezes apelando ou para mentira, ou para espionagem, ou para fake news, ou para suborno. Se você conhecer a história do Trump, a história inclusive dele passando a dominar a empresa do pai dele, depois de contratar um advogado que basicamente espionou e subornou meio mundo para fazer eles vencerem um processo de racismo que acabaria com a empresa dos Trumps. Eles teriam que pagar uma multa gigantesca porque se negavam a vender apartamento para negro, e para evitar essa multa, ele corrompeu o sistema com um advogado que era um picareta e que é o grande mentor da vida do Trump. O Trump é um picaretaço, um sujeito que topa tudo, topa falar que haitiano come pet, topa falar que a Venezuela leva a droga para os Estados Unidos e quer combater as drogas, uma grande mentira. Ele só quer tomar o petróleo da Venezuela. Mas isso os Estados Unidos já invocaram essa história de droga nos anos 90, era grande, anos 90, era grande questão, guerra contra as drogas, guerra contra as drogas. Perderam, e isso eles fazendo tentativas não, isso ele invadindo países como o próprio México, porções, pedaços desses países, a pretexto que estavam lá combatendo as drogas. Perderam a guerra das drogas, porque não se ganha a guerra das drogas, talvez não se ganhe nunca, mas certamente não se ganha apenas indo lá, matando os traficantes. Aí aparece outro traficante, aparece outro. Não é por aí. E a população e os americanos são os maiores consumidores de droga do mundo. Então, tem que resolver isso, se é que há solução para isso, de outra forma. Depois inventaram a guerra contra o terror, quando a Al-Qaeda, em 11 de setembro de 2001, não é isso? Foi. Confere aí para 2001, 2001. lógico. E fizeram aquele atentado pavoroso contra os Estados Unidos, derrubando as Torres Gêmeas em Nova York, derrubando avião sobre o Pentágono, enfim, tudo aquilo que vocês recordam. A E gente aí tem o que é mais. que fez? O governo Bush era o governo que estava do George W. Bush filho. Era o filho do outro. O pai dele já tinha sido presidente.
E aí depois virou o filho presidente. Isso deve ser o sonho do Eduardo Bolsonaro. E aí o Bush inventou uma guerra contra o terror. Por que inventou? Ele tinha de combater a Al-Qaeda. Ele já vinha combatendo a Al-Qaeda do Bin Laden. E vinha perdendo, porque, claro, é muito difícil também você combater o terrorismo. Aí ele foi lá, invadiu o Afeganistão, também um dos países mais miseráveis do mundo. Já tinha sido invadido antes pela União Soviética, quando ela existia e tudo. E não conseguiu pegar Bin Laden, foi pegar muitos anos depois, quando o Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos e o seu Bin Laden estava escondido lá no Paquistão. Mas aí invadiu aquilo ali tudo, aí depois, por conta disso, não, vamos invadir também o Iraque, porque o Iraque tem armas de destruição em massa. Isso foi dito na ONU pelo então secretário de Defesa dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos invadem o Iraque, que é um poço de petróleo a céu aberto, atrás do petróleo, na verdade, a pretexto de derrubar uma ditadura que apoiava a Al-Qaeda. Não apoiava, comprovadamente não apoiava. Arma de destruição em massa também não tinha. Sim, Na sim. Os Estados verdade, o Unidos sempre interesse mentiu. era puramente econômico, é sempre assim, e Olha sempre aí quem está foi apoiando. assim. Eduardo Bolsonaro, um puxa-saco de sempre do Trump, escreveu: Trump está certo. E fica o recado para quem desejar. Ele está querendo ameaçar o Brasil. E fica o recado para quem desejar, porventura, seguir o caminho da Venezuela. Bandido, terrorista e ditador só respeita aquilo que teme. Ou seja, o Dudu Bolsonaro está aproveitando a ameaça do Trump à Venezuela para tomar o petróleo dos venezuelanos como um bom mafioso que pode sequestrar o que quer. Ele está aproveitando isso para ameaçar o Brasil de novo. Esse recado, obviamente, na hora que ele fala, fica o recado para quem desejar, ele está querendo dar uma indireta aqui no Brasil. Aí ele fala de bandido, terrorista e ditador, como se aqui tivesse ditador. Ditador é exatamente aqueles que o Eduardo venerava como heróis do que ele chama de Revolução de 64. Ele nem chama a ditadura de 64 do que era. Ele chama de revolução, porque esse sim é uma viúva de ditadura e da ditadura, mas ele tem a cara de pau de jogar esse tweet, como se aqui tivesse algum tipo de ditadura. Obviamente, nesse sentido, já que eles inventam a cascata do Xandão ditador, o primeiro-ministro de uma corte que consegue virar um ditador de um país. Eu nunca vi isso, nunca aconteceu. Xandão conseguiu, só na canetinha dele, de juiz, virar um ditador. Um ministro de uma corte virou um ditador. É essa cascata de Eduardo Pois é, agora Bolsonaro. enquanto o senhor Dudu Tarifaço Bolsonaro fica se divertindo com essas besteiras que diz, e o pior é que muita gente escuta, a PGR, Procuradoria-Geral da República,